Então, gente, ainda dando continuidade ao texto de Terry Eagleton, que meio que acabou se estendendo, mas que eu vou aproveitar já para relacionar com o texto de George Coley, o que é arte. Inclusive, é bem extenso, né? Mas eu vou tentar resumir ele e fazer uma ponte, relacionar com o pensamento do Terry Eagleton, já unindo com George Coley, porque todos eles dialogam entre si, porque a partir de você pensar, questionar essa ideia do que é literatura, do que é arte e como ela é definida, que você já vai ter uma ideia dessas ideias a partir desse estudo literário do que era compreendido como sendo literatura, o que podemos, quais as características que podemos identificar para tentar entender a literatura. Então, Terry Eagleton ele também vai falar sobre a questão que houve uma época que a crítica literária ela era muito influenciada por teorias da sociologia e da psicologia, o que fazia com que essa ciência ela não tivesse um objeto de estudo, não partisse de teorias próprias e de um objeto de estudo material, físico. Por isso que eles focaram o quê? Na linguagem. Analisar esse texto literário a partir da linguagem, da forma, mas o erro deles fosse voltar só para a questão da estrutura da língua, como essa linguagem ela se apresentava, que era esse tipo de estranheza que fugia da linguagem cotidiana. E não pensar que também a literatura também é influenciada por fatores exteriores, como o quê? Os acontecimentos históricos, as questões sociais, porque muitos dos textos literários eles são permeados por essas questões, por pensar também o que a literatura tem a dizer, porque a literatura existe sim um valor estético. A escrita dos escritores são valorizados, são conhecidos por ter uma escrita bonita, que Terry Eagleton ele vai falar que só ter uma escrita bonita não é suficiente para você identificar um texto como literário, mas que sim, certos escritores consagrados na literatura, inclusive Machado de Assis, ele é conhecido por isso, por ele ter uma escrita boa, por ele ter uma escrita rebuscada, ele é até bastante retórico, ele é muito bom nos argumentos. O narrador dele é um narrador que conversa com o leitor, que é inclusive chamado até de narrador intruso, narrador onisciente intruso. Então ele realmente sabe tudo que se passa, o que as personagens sentem e ele meio que se insere dentro do texto. Ele para até a narrativa, os acontecimentos para dar a opinião dele e conversar com você, leitor. Quando você está lendo. Se vocês nunca leram uma obra de Machado, então eu recomendo. Então, outro ponto que ele aponta também é que, dentro dessa ideia dos formalistas russos, eles viam a obra literária como uma reunião mais ou menos arbitrária de artifícios como elementos relacionados entre si, ou seja, essas funções da linguagem. Quais seriam esses artifícios? Seria a metonímia, aquelas figuras de linguagem, sinedoque, técnicas narrativas que fariam com que esse texto literário ele tivesse uma linguagem diferenciada, peculiar, que chamasse a atenção do leitor, justamente por fugir dessa linguagem do cotidiano. Então, tinha esses recursos, principalmente pensando na poesia, porque eles voltaram principalmente inicialmente para a poesia, depois eles estenderam esses critérios para o texto em prosa, para o romance, para o conto, para a novela. É mais ou menos nesse sentido. E também ele vem definir, ele, ao invés de usar o termo literariedade, que o Antônio Compagnon fala que os formalistas russos tentavam entender a literatura e o texto literário a partir dessa presença da literariedade, ele vem chamar, sabe de quê? Ele vem chamar que eles queriam definir a literatura mais ou menos assim a partir da literaturidade, que eram os usos especiais da linguagem.
que são esses recursos, essas funções da linguagem que eu havia falado e também essas figuras de linguagem, técnicas narrativas que são feitas para chamar a atenção da linguagem e também como recursos estilísticos. Só que isso não é o suficiente para definir o texto literário. E também não é o suficiente para pensar a literatura a partir daí, só pensar essa linguagem rebuscada, essa escrita bonita, essa linguagem que foge do cotidiano, porque, como a gente já havia dito anteriormente, existem muitas obras literárias que têm linguagens que são super simples, mas que mesmo assim chama a atenção do leitor, porque faz você refletir até no nível da condição humana, sobre as questões sociais. Por exemplo, se a gente for pensar na obra de Victor Hugo, que é Os Miseráveis, até o título é bem chamativo. Os Miseráveis por quê? Porque desde do período da Revolução Industrial na Inglaterra que surgiu, que teve um crescimento tecnológico muito grande, que foram descobertos, por exemplo, até o setor farmacêutico cresceu muito de descobrir até antibióticos para combater determinado tipo de doença, mas que em compensação esse desenvolvimento econômico, tecnológico fez com que surgissem as fábricas, se difundisse muito, e as pessoas e os trabalhadores que trabalhavam a partir do seu ofício manual, eles tivessem que se deslocar dos interiores da cidade, fossem para as grandes capitais. E isso fez com que também se alastrasse até a partir do sistema capitalista, que é o quê? Pessoas muito mais ricas, um pequeno grupo de pessoas muito ricas, enquanto um grupo imenso de pessoas extremamente pobres. E Os Miseráveis vai pensar como os sujeitos são marginalizados a partir dessa ideia que meio que o determina se o rapaz ele se tornou ladrão foi por causa das condições que ele estava exposto. Ele estava faltando alimento, não tinha emprego, diversos problemas que fizeram com que ele optasse por esse caminho. Dentro dessa ideia, então, refletir como o meio influencia o sujeito. Então, Os Miseráveis questionam isso, esse avanço tecnológico. Tem gente que passa fome, passa necessidade. Então, a literatura, existe sim a questão da forma, existem escritores consagrados pela sua escrita rebuscada, mas também a gente pensar a literatura, as obras literárias também pelo que elas têm a dizer, ou seja, pensar a forma como uma expressão do conteúdo. Então, o conteúdo é muito mais importante do que apenas a forma.